Eu sou o Gabriel Frois. E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Não podemos terminar o ano sem te convidar para a última imersão 2023 da Alura. Essas imersões já são consagradas no mundo do desenvolvimento e ajudam demais ao pessoal que ainda não tem nenhum conhecimento de programação e quer dar o primeiro passo. A imersão Dev Alura vai te dar um mergulho inicial em HTML, CSS e JavaScript, ou seja, você já vai sair construindo seus primeiros projetos e também um portfólio. Serão 5 aulas gratuitas. Olha que oportunidade, ó. Depois de apenas 5 dias, você já vai adquirir conhecimentos que pode levar pro resto da vida. Ainda mais com aulas e desafios práticos com a didática da Alura, que é a maior escola online de tecnologia do país. E nessa imersão tem mais uma novidade: quem participar de todas as aulas ainda garante um certificado que demonstra o seu conhecimento. Então, não deixe 2023 terminar sem investir em você. Bora clicar no link que está na descrição agora do episódio e já se inscreva. Depois volte aqui e nos diga como foi. Começamos muito bem essa edição de número 124 com um Call Stack te trazendo oportunidade para você aprimorar ou para quem está começando. Então, se você não está começando, já indica a imersão da Alura para quem você sabe que está querendo entrar na área. E a gente vai mostrar para vocês aqui a seleção de notícias que mais nos chamaram a atenção nessa semana, do dia 28/10 ao dia 3/11. E eu não vou falar que o Natal está chegando, tá? Pra Vanessa não ficar irritada. Só dezembro. Sou dessas. Então bora para a primeira notícia? Bora. Pai do C++ tem planos para melhorar a segurança da linguagem. Jarny Stroutrup, eu sempre tenho dificuldade para ler o nome dele, está com 72 anos, mas nem pensa em se aposentar. O criador do C++ está com planos para tornar a linguagem mais segura e apresentou suas ideias durante o evento anual CPPCon. O desenvolvedor não concorda com o mito de que C++ é inerentemente inseguro e que as pessoas deveriam trocar para outras linguagens mais modernas. Ele apontou que os críticos nunca mencionam os custos da interoperabilidade. Mesmo que o C++ precise ser trocado, ele apontou que existem pelo menos 7 candidatos para substituí-lo. Ele acha que isso poderia realmente acontecer em algumas décadas, porém existiriam então dezenas de alternativas e alguém teria que lidar com a interoperabilidade de tudo. O pai do C++ ainda reclamou que muitas das linguagens chamadas seguras, na verdade, usam o C ou o C++ para ações de baixo nível, terceirizando acesso a hardware ou as entranhas do sistema operacional. Apesar da bronca, Bjarne Stroustrup reconheceu as críticas recentes. Portanto, será adotado um conjunto de regras que, quando seguidas, alcançam garantias de segurança específicas. Além disso, será utilizada a análise estática para eliminar possíveis erros. Em suas palavras, basicamente, precisamos de regras para simplificar o que estamos escrevendo para algo que possa ser analisado de forma eficiente e barata. Ele ressaltou que é importante que o C++ mantenha suas características e não perca performance. Sem dúvida, né? Acho que o grande diferencial aí do C++ são justamente ali as suas características e a performance absurda que ele tem, sendo uma linguagem de mais baixo nível, né? É, de C e do C++, né? Uhum. Bom, primeiro a gente pode comentar que, 72 anos, trabalhando, obviamente, trabalhando porque quer, né? Não por obrigação, mas é bom se manter ativo, né? Eu gostaria também, de 72 anos, estar ali trabalhando ainda. Eu espero que sim também. Acho que a partir do momento que você passa a não fazer absolutamente nada da sua vida, eu acho que ela perde um pouco do sentido. Pelo menos é a minha visão, né? Mas trabalhando de boa, assim. Ah, sim, claro. Sem precisar desesperadamente do dinheiro para pagar as contas. Então esse é o meu sonho ali, chegar nessa idade com essa perspectiva de vida. Fazer algo para se sentir produtivo, tudo. Então, nesse ponto, assim, apoio completamente. Ele não assume essa insegurança da linguagem, porque justamente o problema não está na linguagem em si, mas na forma como ela usa. E cada vez que se precisa abstrair uma forma de se acessar o hardware, obviamente isso acarreta em perda de performance. A cada camada de abstração que a gente vai subindo, mais longe a gente vai ficando daquele controle total que o C e o C++ conseguem ter. Isso aí também está certo, né? A não ser que o próprio hardware implemente ali a forma de você acessar os controladores deles de forma mais segura. Aí não tem nada a ver com a linguagem em si. Então, concordo com ele nesse sentido. Mas, como ele está tomando um caminho para o C++ para dar uma melhorada, de certa forma, ele reconhece
que essas linguagens que estão colocadas aí, postas aí para substituir o C++, de certa forma implementou coisas que deixam mais seguro realmente, não deixa tudo completamente na mão do desenvolvedor. Eu concordo. Acho que a birra dele sempre foi muito essa, né? Porque as pessoas meio que vão desdenhando do C e do C++ e falam, não, tem aqui um substituto muito melhor Não e tudo mais. serve mais. Não serve mais. E ele tem razão, cara. Não é por aí. Como ele mesmo disse, muitas dessas linguagens ainda utilizam o C e o C++ ali por debaixo dos panos, nas profundezas de seu código. Então, não adianta querer desdenhar, não, porque não são linguagens que vão morrer aí nas próximas décadas, como ele também diz, Pois né? é. O que a gente olha, o próprio Rust, a gente vê o Zig aí com o BAN, você vê que em implementações que precisam realmente de um nível mais baixo, ele vai para o C++. Então, nem o próprio BAN está completamente desenvolvido em Zig, por exemplo, né? Mas isso é bom a gente ver em pleno 2023 iniciativas de outras linguagens também que queiram substituir em determinados aspectos ali, em determinados projetos ou abordagens, o C++, porque não que a linguagem fique velha. Se você acompanhar aí, a linguagem está sempre se renovando também. Teve um gap grande aí de renovação, mas agora está vindo com atualizações muito boas. Muito provavelmente por conta dessas linguagens rivais que estão aparecendo, né? Então, vê-se implementações muito boas sendo feitas de lá, o que pode ser implementado lá de cá, com certeza eles estão correndo atrás para fazer também, né? Mas diz para mim aqui, pro Gabriel, o que você acha a respeito disso. Nos comentários a gente vai papeando, além, é claro, de conversar com a gente aqui no ao vivo, né? Caso você não saiba, esse episódio acontece em formato de estreia. Então, nós temos o bate-papo onde eu e Gabriel estamos ali às 6 da manhã conversando com vocês. E se você desenvolve com C++ e tem alguma experiência aí com o Zig ou com o Rust ou outra linguagem aí, um pouco mais de baixo nível, diz pra gente se realmente você concorda com o dono aí, o criador do C++. E essa notícia abalou essa semana. Ó. Governos fecham o cerco para regulamentação de inteligências artificiais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu uma ordem executiva para estabelecer padrões de segurança para o uso das inteligências artificiais. Segundo o texto, todas as empresas desenvolvendo modelos de linguagem devem notificar o governo federal e compartilhar os resultados de seus testes internos de segurança e proteção, antes de suas tecnologias serem liberadas para uso público. Além disso, caberá a órgãos governamentais a vistoria da aplicação dos padrões, assim como a testagem dessas tecnologias, visando, entre aspas, proteger os americanos dos riscos potenciais dos sistemas de inteligência artificial. Entre as metas da ordem executiva também estão a preservação da privacidade e a promoção da igualdade de direitos civis. E Biden não está sozinho na iniciativa. Conforme reportagem exclusiva da Reuters, o G7 acordou um código de conduta para empresas desenvolvendo IAs. O G7 é formado pela liderança de 7 países mais industrializados do mundo: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Grã-Bretanha e Estados Unidos, juntamente com a União Europeia. O código de conduta começou a ser delineado em maio desse ano, em um fórum que comparou os efeitos das IAs com o efeito do bombardeio nuclear de Hiroshima. Ao todo, são 11 tópicos que servirão para promover uma IA segura, protegida e confiável em todo o mundo e fornecer orientação voluntária para ações de organizações que desenvolvem os sistemas de IAs mais avançados. Acho que a gente vem falando disso aqui há um bom tempo, né? De que, de alguma forma, os governos vão ter que interferir na utilização e em como estão sendo distribuídos esses projetos de inteligência artificial, como eles estão sendo treinados, quais são os impactos na sociedade. Então, tudo isso cabe aos governos poderem ajustar as arestas para não deixar tudo só nas mãos das grandes big techs. Exato. Mas tem sempre o mais, né? Tem Gabriel? tem sempre o mais, né? O problema é a quantidade de arestas que precisam ser colocados, porque pode dar o efeito ao contrário, né? Uma vez que eles tentem regulamentar, às vezes regulamentar de uma forma a inviabilizar, de certa forma, alguns projetos, ou o avanço da tecnologia, é muito tênue nisso, né? Pode ser que outros países que não façam parte aqui do G7 e que também já estejam avançados nesse ponto, consigam, de certa forma, sair na frente. Sair na frente, quando a gente fala agora de inteligência artificial, é sair na frente mesmo, em termos não só de geração de código, como a gente fala bastante aqui, mas de muitas outras iniciativas enquanto sociedade. Então,
não dá para fazer isso de uma forma meio que pontual, achando que vai impactar o mundo inteiro. Não. A gente vê, por exemplo, que os Estados Unidos ele está querendo liderar esse movimento, justamente porque a maioria das empresas aí são americanas, né? Mas você vê, por exemplo, que junto com essa iniciativa, esse aí é o mais aí da questão, junto com essa iniciativa, os Estados Unidos mesmo já estão brecando a própria NVIDIA de comercializar os seus chips, as suas GPUs, né? para a China. Ou seja, eles querem, de certa forma, regulamentar os países aqui do G7 e querem meio que asfixiar os outros países de utilizarem também. Então, essa é a linha tênue, né? Porque a gente começa a ver não só algo benéfico para a população, mas sim uma guerra meio que virtual ali pela hegemonia da tecnologia. Então, é isso que é o complexo dessa situação, né? Sim, veja bem, né? Quando todos esses países estão reunidos, eles já colocam ali no mesmo patamar Hiroshima, né, da inteligência artificial. Então, sim, eles têm esse receio e esse medo e essa vontade de sair na frente quando se fala a respeito das IAs. Pode ser que essa mesma afirmativa seja exagerada propositalmente para as próprias pessoas ficarem com ficarem sensação de, nossa, nós estamos ameaçados, realmente, entendeu? E aí você vira e fala assim, ok, então deixa eles controlarem tudo. Porque é muito complexo para a gente entender. Tudo tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Então, a inteligência artificial vai ter o lado bom, vai ter o lado ruim. Os governos controlando tem um lado bom e tem um lado ruim. Não controlar também tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, o problema é conseguir achar aí uma balança que consiga equalizar isso tudo aí de uma forma que todos saiam ganhando. Pois é. É importante você também deixar a sua opinião, se você estiver no Spotify ou no YouTube, deixa a sua opinião sobre esse tema, porque o que provavelmente vai sair disso vai afetar a gente aqui, querendo ou não, né? Buscador para devs supera GPT-4 na geração de códigos. Tá todo mundo querendo destronar ele, né? É claro. Eu acho que vai conseguir em algum momento, hein? A disputa pelo trono do assistente de código pela inteligência artificial esquentou nessa semana. O PIND garante que seu modelo de linguagem supera o GPT-4 em eficiência e velocidade. O chamado PIND Model é uma versão do LLM Code Llama, criado originalmente pela Meta, e seria capaz de oferecer respostas mais precisas que o rival em 1/5 do tempo. De acordo com testes realizados, o PIND Model foi capaz de resolver questões de alta complexidade técnica em 10 segundos, contra 50 segundos obtido pelo GPT-4. Essa performance é turbinada através da execução do modelo em GPUs H100, usando a nova tecnologia TensorRT LLM da NVIDIA, atingindo 100 tokens por segundo em single stream. Puxa vida, eu juro que eu tinha achado que era Find com PH, não é não? Find. Pode ser Find. Puxa vida, não sei. Eu falei Find. PHIND. Ok. Pode ser Find. Find, talvez? Ok, pode ser. A proposta do Find é oferecer um mecanismo de busca para devs que também funciona como uma interface de chat com orientações e geração do código. No benchmark Human Eval, o Find Model também levou a melhor. O Human Eval consiste em um conjunto de dados feito à mão, compreendendo 164 desafios de programação e funciona como uma forma de avaliar as LLMs. O Human Eval da GPT-4 está na faixa de 67%, enquanto da Find Model atingiu a marca de 74,7%. Outra vantagem importante do modelo da Find é o contexto. Seu LLM suporta até 16 mil tokens que estão divididos em inputs de 12 mil tokens no site e uma reserva de 4 mil tokens restantes para resultados da web. E eu testei o Find, Pind, não sei mais como eu vou falar. Porque ó, PHI, eu lembro de Phil, no nome, Phil. Phil. Só que botaram um IND, eu acho que para fazer uma pegadinha com Find, realmente. E agora? É Find? Aí Find, não sei. Vou jogar aqui no tradutor do Google. Não, mas ele não vai saber, porque é um nome. Igual o Deno, Dino, o pessoal inventa e eles que definem lá como é que se fala. Depois você diz aqui como que você vai falar isso aí, né? Eu testei, tá? E realmente achei que para geração de código, usando o Code Llama,
Cara, a precisão é bem legal, as respostas são legais. Eu fiz uma pergunta lá aleatória sobre geração de código, ele separou por blocos de código separados, conseguiu explicar os códigos de uma forma bem legal. Achei que está tão assim acurado quanto o GPT-4. Em termos de velocidade, foi assim compatível com velocidade. Eu não fui a fundo também, não fiz pesquisas complexas, nada disso, mas parece ser bem promissor. Agora, o GPT-4, ele na verdade, depois que a gente até mostrou aqui num vídeo no canal e nós falamos disso, está emburrecendo, né? Vamos dizer assim, porque ele agora supera em relação à velocidade justamente pela quantidade de carga, tanto das pessoas usando o ChatGPT e também usando as APIs, né? No caso do Find ou do Find, ele ainda não é tão popular. Então, muitos desses vão conseguir uma velocidade de resposta rápida também, ou até mais rápida. Que estão em vantagem com relação ao GPT-4, né, em número de usuários. Então é difícil realmente você pegar uma multidão gigante que está utilizando o GPT-4 e comparar com ali meia dúzia de gato pingados utilizando as outras. E se você entrar aqui, é find.com, P-H-I-N-D.com, ele já vem com uma caixinha de texto parecido com o Google. Você tem a opção ainda de habilitar Pair Programmer, como se fosse um programador aí para te ajudar. E você consegue ainda escolher o modelo Find e o GPT-4, tá vendo? Então ele ainda utiliza o GPT-4 junto também. Copilot para Microsoft 365 é lançado oficialmente. O assistente Copilot para o pacotão Office Microsoft 365 está finalmente disponível para os usuários corporativos da solução. Se você se animou para usar, é melhor preparar a carteira. Aliás, sua empresa vai ter que preparar a carteira. A ferramenta irá funcionar através de um sistema de assinatura no valor de $30 por usuário, para no mínimo de 300 usuários por organização e no mínimo por 1 ano. A aquisição da assinatura não é direta e precisa passar por um gerente de vendas para entrar na fila de espera. O acesso pode não ser fácil, entretanto, cerca de 800 empresas já estavam testando o sistema em acesso antecipado pago nos últimos meses, e a Microsoft está confiante de que a grande maioria delas seguirá adotando o Microsoft 365 Copilot. A Microsoft tem razão para acreditar nesse sucesso. Uma estimativa realizada pela consultoria Forrester Research prevê que quase 7 milhões de profissionais norte-americanos usarão essa ferramenta em 2024 para agilizar suas tarefas do dia a dia. A proposta do Microsoft 365 Copilot é usar o poder das inteligências artificiais para gerar resumos de documentos, incrementar a análise de dados no Excel, produzir e-mails completos, criar anotações para reuniões e muito mais. Entretanto, nem todos os seus recursos estarão disponíveis nesse lançamento. O Copilot para Excel ainda está em versão prévia, por exemplo. Outras ferramentas chegam somente nos próximos meses ou até mesmo em 2025. Bom, acho que trazendo valor para as empresas, assim como a Microsoft promete trazer com essa ferramenta, as empresas vão de fato pagar isso para os usuários. No primeiro momento, eu achei o valor ali meio salgado, viu? Porque, poxa vida, pagar por usuário, por mês, ainda num plano anual e tudo mais, sem estar com tudo liberado, né? Não sei, me soou um pouco estranho. $30 por usuário e um mínimo de 300 usuários por organização. Eu acho que isso vai acabar mudando, senão a Microsoft perde o poder de alcançar empresas pequenas, gente. Quantas empresas, a gente, óbvio, olha talvez o cenário aqui Brasil, mas que tem pelo menos 300 usuários ali. Cara, são muitas, mas a maioria vai estar do outro lado, não chega a ter isso, né? Eu acho que para um primeiro momento pode ser realmente para ela atingir grandes empresas e aí conseguir ver realmente, ter um feedback das ferramentas, das melhorias, de tudo que ela está fazendo. Em algum momento isso vai ser voltado também para pequenas organizações e para usuários finais aqui, como nós, né? Usuários comuns, né? A gente está vendo a Microsoft botar esse Copilot em tudo quanto é lugar, né? E é certo que a gente está vendo isso no Windows, isso aqui a gente vai ver muito em breve aí já no Windows 11. Eu acho que é meio inútil para o Windows. Agora, para ferramentas de produtividade como o Office, eu acho que é super válido e realmente vai ajudar bastante. A gente até trouxe essa notícia justamente porque é algo que vai mudar a forma como as pessoas, no geral, trabalham com o Office.
LinkedIn passa 1 bilhão de usuários e também adota ferramentas de inteligência artificial. Da OpenAI. O LinkedIn revelou ter ultrapassado a marca de 1 bilhão de usuários e para celebrar o feito e também para seguir tendências, a plataforma passa a integrar soluções da OpenAI. As ferramentas de IA geracional da plataforma serão empregadas para que os usuários da rede social tenham acesso a resumos de conteúdos publicados e também para que possam gerar seus próprios textos. Para candidatos a emprego, pode ser uma mão na roda na hora de enviar uma resposta para um recrutador. Para o recrutador, a tecnologia entraria na hora de analisar o volume de dados e retornar o contato. Para a Microsoft, vai estar tudo em casa. Serão utilizadas APIs do Azure em conjunto com o GPT-4. Entretanto, todo esse poder de fogo inicialmente estará restrito a usuários premium do LinkedIn. Gianda Satdeva, vice-presidente de gerenciamento de produtos da plataforma, explicou que existem planos de expansão dessa integração. Entre aspas aí, se for amplamente aplicável, estender a todos os usuários estará em jogo. Os usuários premium são muito motivados, por isso esperamos que seja imediatamente valioso. Até lá, as ferramentas de IA certamente se tornarão um diferencial para os assinantes. Um dos recursos confirmados pelo LinkedIn em seu comunicado é um sistema de recomendações que sugere mudanças no perfil, a fim de tornar o usuário mais competitivo para vagas de emprego. Bem interessante as utilizações novas aí que estão propondo da IA no LinkedIn. Ou seja, é mais um recurso para quem usa o LinkedIn pago. Não teria sentido, em termos de negócio, criar uma outra camada de assinatura onde entraria a IA. Eles teriam que inserir isso já para quem já paga, porque aumenta o custo, né? Como sem dúvida alguma, a gente está vendo a IA no Office, como a gente falou antes, por exemplo, essa IA nova aí, que provavelmente vai substituir a Alexa. Tem que falar baixo. Ih, ela ouviu. Já era. Já era. Eu acredito que vai existir uma assinatura, porque não tem como liberar geral, porque o nível de utilização, de computação que precisa ser utilizado é muito alto, né? Agora, comentando um outro ponto, o LinkedIn agora com 1 bilhão de usuários, impressionante. E é uma rede muito interessante, né? Confesso que eu gosto muito. Então, acho que nesse sentido profissional, ela não tem nenhum concorrente, né? Então, por isso que ela reina ali e tá com tantos usuários, né? Muita gente achava que com a compra pela Microsoft o negócio ia desandar, assim como falaram também com o GitHub, mas a gente vê que não é o que acontece, né? A Microsoft está sabendo lidar bem com essas plataformas, com essas aquisições, e as coisas têm crescido para a Microsoft. E hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, mesmo colocando ali OpenAI, a gente tem por trás a Microsoft, que foi a empresa que fez a parceria ali, o aporte com a OpenAI, e hoje ela está colhendo esses frutos. Dino melhora a criação automática de documentação. Olha o Dino aí, né? Tem muita gente tá com saudade dele no compilado. Chegou a hora de abrir o terminal e mandar um Dino Upgrade. A versão 1.38 do Runtime trouxe melhorias significativas no processo de documentação automática. Olha só que beleza. Seus desenvolvedores se inspiraram no RustDoc para turbinar o comando DinoDoc. Agora é possível gerar um site de documentação estática em HTML para o projeto direto com uma chamada do Dino, no próprio comando Dino, olha só. O site criado oferece um índice abrangente de sua biblioteca e também páginas dedicadas para cada símbolo exportado. Esse site também conta com um sistema de pesquisa de símbolos do lado do cliente e dispensa dependências, funcionando mesmo sem JavaScript. A geração de documentação também se tornou mais inteligente e entende relacionamentos intrincados entre tipos e símbolos. O Dino 1.38 ainda apresenta melhorias no processo de transformação JSX, otimizada para o lado do servidor, com resultados cerca de 7 a 20 vezes mais rápidos nos tempos de renderização e também com redução de 50% nos tempos do Garbage Collection. Outra novidade dessa atualização é o Hot Module Replacement, o HMR. Esse recurso permite atualizar e substituir módulos em um aplicativo sem exigir uma atualização completa da página ou uma reinicialização completa do aplicativo. HMR se torna muito útil para poder avisar ao navegador que o arquivo foi alterado do lado do servidor e o navegador deve recarregar a página. Como não podia deixar de ser, o Dino 1.38 ainda traz melhorias de compatibilidade com o Node.js. O pessoal hypou aí o BAM. Não é à toa também, nós também hypamos o BAM, mas o Dino continua com o desenvolvimento e de provavelmente
recursos que foram pedidos pela comunidade. Essa de documentação automática dentro da própria API do Dino, no runtime do Dino, é muito legal, né? Claro que existe um limite aí, né? De repente, não dá para colocar tudo de forma nativa dentro do próprio runtime, porque isso aí acaba, de certa forma, pesando também, porque nem todos os recursos vão ser utilizados, e ainda mais quando a gente usa isso em contextos de containers. Quanto mais enxuto tiver, é melhor, né? Pelo menos em um determinado ponto de vista. Então, tem que tomar cuidado também, né? Obviamente, para documentação é um recurso que é utilizado em tempo de desenvolvimento, né? Enquanto a gente está desenvolvendo. Mas quando a gente vai fazer a execução do projeto, esse recurso é inútil, a não ser que a gente utilize ele para fazer alguma coisa, mas voltado para a área de desenvolvimento. Então, é um recurso que é muito bem-vindo, mas poderia muito bem ser um módulo. Não precisaria estar embutido no próprio runtime, né? No CLI, pelo menos. Né? VS Code traz mais melhorias para o Python. Virou o mês, virou a versão do VS Code. Para quem desenvolve em Python, essa atualização está uma delicinha, com melhor execução do código no terminal e criação mais fácil de ambiente virtual, entre outras novidades. A extensão Python melhorou o comportamento de envio de linhas para o REPL Python através do recurso experimental Smart Send. Dessa forma, é enviado um menor bloco de código executável em torno da posição do cursor para o REPL, para a execução. Isso garante que apenas seções de código completas e executáveis sejam enviadas ao REPL. Além disso, o VS Code 1.38 reforça a necessidade de criação de um ambiente virtual, notificando o desenvolvedor e introduzindo ferramentas para seleção, gerenciamento e recriação de ambientes virtuais. A Microsoft também disponibilizou um tutorial para quem deseja aprender a usar o Fast API com o VS Code. O Fast API é um framework web rápido para a construção de APIs Python que tem se popularizado no mercado. A nova versão do VS Code traz ainda suporte aprimorado para projetos Java Gradle, novas dicas de áudio para indicar atividades de limpeza, salvamento e formatação, mais opções de customização de interface, melhorias no Test Runner e muito mais. Com a atualização 1.84 do editor, se encerra também uma era, a era do suporte ao Windows 32-bit. Os desenvolvedores que desejarem continuar usando o VS Code no ambiente Windows devem migrar para a versão 64 do sistema. Falamos na notícia anterior. Embutir coisas que não são mais utilizados, de certa forma, em algum momento pesa. Então, tem que tirar realmente. Então, 32 bits já era, já há muito tempo, já se passou. Agora, essas melhorias em relação ao Python é sempre legal. Nós, inclusive, no último vídeo que nós fizemos, em que a gente usou o Python, a gente implementou com o ambiente virtual também. A gente não fazia isso, né? Quando a gente usava o Python, e realmente não é tão legal, porque você pode ter múltiplas versões do Python instaladas na tua máquina, você instala ali as bibliotecas, elas ficam de forma global ali instaladas. Então, quando você tem um ambiente virtual, você controla muito melhor as dependências. Então, não tem necessidade de usar container, se você quiser, obviamente você usa. Tem gente que só desenvolve usando container, que é ótimo também. Não tem problema nenhum, Mas a gente, por exemplo, usa o Python hoje dentro do Windows no WSL2 e com um ambiente virtual, que fica mais fácil montar, desmontar, reiniciar e controlar essas dependências. Então, se isso já é uma dica que o próprio VS Code ele não te força, né? Mas está te dando essa dica fortemente. Mas ele te indica a utilizar, então é porque realmente você deve utilizar. JetBrains entra na competição com React Native e Flutter com o lançamento do Kotlin Multiplatform. A JetBrains lançou a primeira versão estável do Kotlin Multiplatform, uma tecnologia que facilita o compartilhamento de código entre diversas plataformas, como iOS, Android, desktop, web e servidor. Essa iniciativa é uma extensão da linguagem Kotlin, que é uma linguagem JVM, do Java Virtual Machine, desenvolvida pela JetBrains e adotada pelo Google como a linguagem principal para o desenvolvimento Android. O Kotlin Multiplatform resolve duas questões comuns relacionadas ao compartilhamento de código: a necessidade de compartilhar apenas parte do código para um subconjunto de todas as plataformas-alvo e a necessidade de acessar APIs específicas de plataforma. Para resolver o problema de APIs nativas, é utilizada uma mecânica de Expected and Actual Declarations, onde o keyword expect
marca uma declaração que será correspondida com um código marcado com a keyword actual, que pode ser específica da plataforma. A JetBrains recomenda o uso de Expect Actual apenas para APIs de plataforma, utilizando interfaces normais para outros casos. Além do Kotlin Multiplatform, há também o projeto Compose Multiplatform, voltado para a criação de interfaces de usuário compartilhadas, que é baseado no Jetpack Compose do Google para construir UI para Android. O Compose Multiplatform já está estável para plataformas desktop como macOS, Linux e Windows, mas ainda está em estágio alfa para o iOS e experimental para a web. Empresas como Netflix e VMware já utilizaram o Kotlin Multiplatform em seus projetos. Para dar suporte ao iOS enquanto o Compose Multiplatform não está pronto, é possível utilizar o Swift UI, que é a linguagem oficial de design de UI da Apple, baseada em código declarativo. A JetBrains também tem planos de lançar uma versão beta do Compose Multiplatform para iOS em 2024, além de estar desenvolvendo ativamente o Kotlin WASM, que compila para WebAssembly. A notícia também menciona que o Google expressou algum apoio ao Kotlin Multiplatform no ano passado, introduzindo uma experimental preview de algumas outras bibliotecas Jetpack, não para uso em produção, mas para feedback sobre os usos dessas bibliotecas Jetpack em alguns projetos multiplataforma direcionado para aplicações Android e iOS. Além disso, foi destacado que uma das vantagens do Kotlin em relação ao Java são suas funcionalidades de linguagem, como expressões lambda, funções de extensão, inferência de tipo, segurança de nulo, entre outros. O Kotlin Multiplatform e o Compose Multiplatform são gratuitos para usar com o código Kotlin disponível no GitHub sobre a licença Apache 2.0. Então a gente está vendo surgir, provavelmente, um outro gigante aí para o desenvolvimento multiplataforma, que é o Kotlin. Isso aí já estava sendo falado aí nas comunidades e realmente agora está na versão estável. E aí a gente começa a ver, por exemplo, surgir a JetBrains com realmente uma solução fortíssima, né? Que a comunidade de Kotlin já é gigante e a galera que está em Java hoje pode ir para o Kotlin e poder trabalhar multiplataforma, inclusive para iOS, para web, para desktop. Já podia antes, né? Mas agora com uma única base de código. E aí a gente começa a ver uma outra coisa, né? Porque o próprio Google, de certa forma, para se livrar do Java, vamos ver um pouquinho de histórico aí. História. Apoiou fortemente a criação e o desenvolvimento do Kotlin. Inclusive, foi num Google I.O. aí que ela colocou. Depois de um tempo, colocou a linguagem padrão, né? como uma linguagem padrão para dentro do Android, o que foi muito bem-vindo. Então, poxa, tem compatibilidades incríveis. Só que, por outro lado, o Google começou também a investir no Flutter e também no desenvolvimento multiplataforma, usando o Dart, que já era uma linguagem deles já. E o Flutter, está nessa pegada aí há alguns anos, crescendo demais e bastante. E a JetBrains, meio que por fora, disse assim, ok, o Kotlin cresceu, já estamos aqui com um espaço grande no mercado, e agora eu também tenho uma solução suficiente isso para lançar uma solução para bater de frente com o Flutter. Eu não sei como é que vai ser aí agora a dominância do Google nisso, né? Para onde que ele vai investir, então, para que lado que ele vai? Porque agora vai ficar meio dividido. Ok, o Kotlin é a minha linguagem principal, mas agora ela faz parte de um framework maior que abrange esse desenvolvimento multiplataformas e eu tenho o Flutter aqui que está com Dart. Então, não sei, né? Ficou meio dúbio. Mas, ao mesmo tempo, você vê que o Google não abandonou nenhum nem outro, né? Ele continua ali investindo, dando até soluções ali para voltar com feedback através do Kotlin Multiplatform. Então, acho que ele está ciente de que vamos ver qual caminho que ele vai ter que escolher, né? Ou se ele vai seguir com os dois. Aí começa, a tecnologia começa a convergir em algum momento e começa a ter conflitos de interesse. É isso aí que acontece. Então, a gente sabe que, para nós que somos usuários dessas tecnologias, que desenvolvemos com ela, é sempre ótimo ter concorrência. Mas, no ponto de vista comercial e de estratégia, isso pode afetar o futuro de uma e de outra, né, em algum momento. Eu não duvido que alguém dentro do Google tenha falado assim, vamos colocar o Dart para rodar na JVM também? Sabe? Para a gente falar assim, para a gente em algum momento não ficar dependente do Kotlin também e não voltar à história do que aconteceu com Java, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar com cuidado, né? Isso não quer dizer
que Flutter, React Native vai morrer, né? Não é isso que é a ideia. A ideia é, existe mais uma plataforma, a gente tem que ver como se desenvolve, porque a partir do momento que você já tem uma base de usuários, não necessariamente uma base de desenvolvedores, não necessariamente essa tecnologia vai vingar e vai Exatamente, começar... tem que esperar ela ficar minimamente madura ali pra gente saber como é que vai ser o andamento, né? Porque, entre muitas aspas aqui, né? Lançar a tecnologia é fácil. Ver se ela vai pegar tração ali no mercado é outra Exato. coisa, né? E a semana no Código-Fonte? Como é que foi, Vanessa? Vai falando aí que eu A bebo minha semana do água. Código-Fonte foi intensa, mas no canal parece que não, porque tivemos só um vídeo. Mas é mentira, porque fizemos muitas coisas extras aqui, né, Gabriel? Nós estamos aí todo mês de outubro, nós tivemos o prazer de participar por muitos eventos, fizemos palestras, muitas coisas aconteceram. Então nós lançamos apenas aí meio que um vídeo por semana e o compilado que vos fala aqui, né, que teve até o direito à versão do terror em episódio especial do Halloween. E na semana o vídeo foi sobre o Gitness, que a gente trouxe no compilado já há algumas semanas, não lembro qual é o episódio, e a gente falou, poxa, vamos testar isso? Vamos. E aí fizemos um vídeo testamos local, rodamos com container Docker, foi muito legal. Fizemos vários testes, testamos aquela coisa de importar um repositório num clique só. Pra ver Pra se ver era se válido, realmente se foi um era clique isso. só, mas também não vou contar, tem que assistir o vídeo pra descobrir. Colocamos ele para hospedar no nosso VPS, configuramos o proxy reverso lá do VPS, fizemos um pull request. Cara, a gente deu um overview bem grande assim, dessa ferramenta e ela realmente tá bem ali, ó, com que pelo menos o Se usuário, propõe, né? usuário normal utiliza do GitHub. Então, vale a pena dar uma olhada no vídeo e conhecer as ferramentas, né? Porque os conceitos ali do GitHub estão bem paralelos ali, bem parecidos com o Gitness, com a vantagem do Gitness ser open source e 100% free. Inclusive, o próprio código do Gitness está no GitHub. Tá no GitHub. Meio dúbio, né? Mas sim. Agora, aqui, já que a gente falou, né? Nós colocamos ele para rodar no nosso VPS. Vou dar um aviso aí para quem nos segue. Quem assistiu o vídeo vai ver também. Nós colocamos ali o VPS da nossa parceira da Hostinger, que tá com uma promoção de Black Friday já rolando, que olha, de cair o queixo, viu? Se você acompanha o código-fonte e vê a gente falando da Hostinger, usando o nosso VPS, saiba você que agora na Black Friday, que está rolando agora essa promoção, e estava em dúvida se não contrata ou não, é o momento mais barato do ano. Porque além da super promoção que eles fazem na Black Friday, você usando o nosso cupom, que é o código-fonte, você ainda garante mais desconto ainda. É o desconto em cima do desconto, viu? Então aproveita. E aí você consegue contratar, por exemplo, contratar anual, você contratar bianual, ou seja, você consegue... Olha só, você aproveita o desconto da Black Friday mais o nosso cupom por 2 anos. Então é muito desconto, vale a pena. Claro. A gente pode deixar o link aqui no episódio também para vocês já dar uma verificada, porque tem VPS, tem hospedagem normal, tem hospedagem cloud, então você vê qual que vai te atender melhor ali para sua demanda nesse momento e aproveita esse super descontão. Pois é, então você está na dúvida, vai, não vai. Então define essa dúvida aí nos próximos dias e contrata, porque vale super a pena. Mas vamos começar aqui com os comentários, ó. O RAR962 disse num vídeo que a gente falou sobre promises. A gente falou sobre promises, assim que await, mostrando no JavaScript, né? Olha só que legal o comentário, ó. Provavelmente a melhor explicação sobre no YouTube. Poxa, brincadeira. Poxa, olha que legal. Muito bom saber que a gente conseguiu desvendar aí as promises. E o Johnny VV, no último compilado, falou que abertura foi essa demais. Ótima semana, vem camisa, sou compilador e hashtag hidrate-se. Então, quem não assistiu o último compilado, vale a pena também, porque as notícias ainda estão fresquinhas. Tem aí uma semana que foi lançado. Nós fizemos um especial de Halloween, por isso que estamos ali na thumb fantasiados. Lindos e maravilhosos. O WFR Silva e o Johnny tá sempre com a gente, né? E o WFR Silva também tá sempre com a gente. Ele marcou ali um pedaço do compilado, disse: comentários diferentes da mesma pessoa, vale ou são considerados repetidos? É meu segundo comentário nesse vídeo. Assuntos diferentes, vale ou dois ou apenas. É legal ou um que apenas. Ele até em outro comentário falou que ele faz as perguntas de todo mundo, que todo mundo tá querendo saber aqui pra gente responder. Então, por isso que eu trouxe essa pergunta. Não vale. É um comentário por pessoa, viu? Então, você pode comentar quantas vezes quiser, mas na hora do sorteio a gente filtra ali pra todo mundo ter a mesma chance. Exato. Viu? E o Alim Maju
disse também no compilado passado: parabéns pelo episódio, assustadoramente divertido. Acho que a melhor metáfora do perigo para IA não seria o filme Eu, Robô, e sim o filme Idiocracia, onde um computador de IA tomava conta de toda a economia global. Catástrofe geral. Fica a dica de filme, uma comédia que hoje é quase uma profecia. Eu não assisti, viu? Já fico com a dica pra mim. Quem quiser assistir também, se já tiver assistido, acha que tem tudo a ver, deixa nos comentários. E se tiver algum outro filme que você queira que a gente veja também, eu quero comentar, deixa também nos comentários, viu? Muito bom. Tem muitos filmes, até antigos, inclusive, sobre tecnologia que a gente olha hoje e fala, caramba, os caras são muito visionários. Como é que eles conseguiram, né, pensar? Mas é meio assim, né? As coisas meio que caminham. A gente consegue, de alguma forma, prever algumas coisas que vão acontecer, né? Mas deixa a dica aí de filme pra gente assistir, que eu acho que é muito bom realmente. E o Rafael os deve também no compilado. Enquanto alguns ficam com medo das IAs em relação ao futuro delas, outros, assim como eu, vamos usufruindo dessa tecnologia, tanto para automatizar tarefas, revisão de códigos e, assim, otimizando o nosso valioso tempo. Perfeito! É isso aí que a gente tem que fazer, pelo menos por enquanto. Mas é o que a gente tem trazido aqui, né? Tem Sim. sempre um outro lado aí que é válido, é a preocupação, mas o que nós já temos aí disponível para nós utilizarmos, a gente tem que usufruir mesmo, tem que usar, abusar no sentido de poder otimizar o nosso tempo e conseguir trazer mais valor para o que a gente faz no trabalho, né, na vida. E o Kaique Yamamoto também disse no compilado: ó, vocês têm algum vídeo falando do setup que utilizam? Sempre fui curioso para saber qual é o modelo de notebook que vocês usam, tanto para jobs como para criação de conteúdo. Temos vídeo falando a respeito disso, embora já esteja desatualizado em alguma coisa, né? Porque, assim, de tempos em tempos a gente vai atualizando o nosso setup. A gente usa aqui laptops, né, que estão aqui na mesa, mas, por exemplo, eu voltei a usar desktop, os nossos monitores aí já deram uma mudada aí nos monitores, estou olhando para eles aqui. Teclado também mudou uma coisa ou outra. Agora, a gente também não tem só esses computadores, tem pessoas que trabalham com a gente também. A nossa editora, por exemplo, tem um computador nosso lá com ela, que ela usa para edição, então... De acordo com a necessidade, né? Por exemplo, hoje o Gabriel voltou para um desktop, eu ainda utilizo mais o notebook, justamente porque quando a gente faz as gravações de mão no código e tudo mais, a gente sempre faz na máquina dele. Então precisava de algo um pouquinho maior ali para poder capturar a tela, rodar, às vezes container, VS Code, tudo que era preciso naquele momento, o Note já não estava dando conta. Eu, como trabalho ali ou no desenvolvimento ou na criação de conteúdo e tudo mais, o meu notebook ainda está dando conta. Então a gente vai ajustando aí de acordo com a necessidade, né? O que importa é todos usam SSD daquele M2. Verdade. Né? Isso faz toda a diferença. A gente vai atualizando memória também. Eu, pelo menos, o meu laptop já não estava atendendo mais, tá? Então, se você... você indica para desenvolvimento? Cara, eu indico, mas não para coisas mais pesadas, sabe? Coisas mais levinhas assim. A gente, em algum momento, vai fazer um outro vídeo mostrando as atualizações que a gente fez aqui no nosso setup. E o Uniloucura, no nosso vídeo do Gitness, falou: é sempre um vídeo melhor que outro. Parabéns. Obrigada. Poxa, que legal. Esse vídeo deu um trabalhinho também, mas é muito bom. E o Felipe também disse, olha, o Felipe Cavalcante, deve ser Cavalcante, disse também nesse vídeo, ó. Top demais o vídeo. Estava com um outro problema relacionado ao Docker e esse vídeo quase me deu a solução. Como eu criaria o proxy pelo vHostConf? Aí ele fez uma pergunta lá. Aí eu mandei para ele como que ficou o nosso arquivo de configuração, né? E aí ele mandou, ó, funcionou, resolveu minha vida agora, kkk. Muito bom o conteúdo. O YouTube manteve a indentação. Que eu botei um código lá. O comentário às vezes não fica tão legal, né? Aí tá vendo? Então, isso é legal porque mesmo a gente mostrando uma ferramenta, mesmo que você não use a ferramenta, a gente mostra nesses vídeos, mão no código, sempre muitos conceitos, assim, muitas outras coisas que a gente usa no entorno e a gente explica também. Então tem muita gente que assiste o mão no código, não necessariamente para aquela solução que a gente se propôs ali, mas porque a gente sempre, quando vai montar o roteiro, a gente sempre coloca coisinhas extras ali para a pessoa aprender. Então, eu acho que um exemplo disso, a gente até citou aqui no vídeo, né, quando a gente falou ali das máquinas virtuais ali pro desenvolvimento do Python. Então, quando a gente fez um projeto, às vezes a pessoa não estava interessada ali no que estava sendo utilizado no projeto, mas muita gente falou a respeito disso, que não utilizava e que aprendeu como fazer naquele vídeo. Então, foi como o Gabriel falou, tem sempre mais de um aprendizado ali, né? Então, não perca os vídeos do Mão no Código.
Assim como o CDF Café, Dicionário do Programador, os vlogs, os eventos que a gente tem ido, sempre a gente se preocupa em colocar ali coisas que a gente acredita que sejam importantes para você aprender. E o Drielison Lopes, obrigado mais uma vez. Eu nem sei se vocês têm noção do quanto são importantes para nós. Sempre que começo a estudar algo novo, tenho que passar por aqui. Por isso, já dou o like logo no início do vídeo. Obrigada a Deus por esse casal. Puxa, obrigada, olha que responsa. Poxa, muito obrigado. Esse vídeo é o do Web 3.0, que é no dicionário do programador. Então, o que a gente está falando, né? Sempre tem coisas ali que a gente vai aprendendo, inclusive nós, quando produzimos os vídeos. E aí eu fiz uma publicação sobre a nossa viagem lá para ter as coisas da FIAP aqui para a gente mostrar. Nós fomos no palco, fomos homenageados, tiramos foto pra caramba com o pessoal e a gente ficou impressionado com o Next da FIAP, né? Foi o evento que nós fomos. E os projetos estavam incríveis, né, Vanessa? Cara, muito legal. Essa aqui foi a medalha que nós ganhamos lá, viu? Com agradecimento de toda a equipe lá da FIAP. Foi sensacional. Vou botar uma subido no foto aí palco, nossa lá do vamos. palco para você ver. Depois a gente vai fazer um vídeo detalhando para vocês conhecerem também tudo que rolou, porque foi muita tecnologia. E como o Gabriel falou, gente, o nível dos projetos dos alunos foi algo assim de cair o queixo. Então, pena que não deu pra gente conversar com todos eles, porque, enfim, era só um dia de evento, precisaria de pelo menos 3 dias pra gente conseguir passar em cada um dos estandes para conversar com todo mundo de forma bem detalhada, mas tivemos o prazer de conversar com algumas desses alunos ali e ficamos assim de queixo caído Um dos mesmo, projetos viu? tinha um Tesla lá dentro. Só para É. você ter noção do nível, né? Só esse aí, assim. Bom, mas aí eu fiz uma publicação no meu LinkedIn sobre essa nossa participação, botei algumas fotos lá, e aí eu tive alguns comentários bem legais, olha. O do Thiago Mota disse, ó, vocês são referência e ajudam a democratizar o universo tecnológico no Brasil. Parabéns. Muito obrigado, Thiago. Isso é muito bom, isso é um incentivo enorme pra gente, né? O André Pereira disse também, merecedores, são muito queridos, aprendi muito no código-fonte. Todo o sucesso do mundo para vocês. Obrigada, André. E olha, Paulo Silveira, que tivemos o prazer de encontrar novamente lá, também disse assim nessa publicação: feliz de ver vocês por aqui. Começo a me sentir parte desses trabalhos e realizações dos alunos. Esses projetos vão impactar a vida deles de uma forma que eles ainda não sabem. Espero que o canal reverbere a energia de todos e a gente construa a FIAP cada vez como uma marca nacional e internacional de qualidade. Todo mundo precisa conhecer. É isso aí. Concordo plenamente. Obrigado. Eu agradeci o Paulo na minha publicação, porque ele fez essa ponte para a gente conhecer mais a FIAP, ir lá conhecer um pouco dos bastidores e também nesse evento. Então, ele é o responsável, né, por a gente, de certa forma, para a gente ter conhecido a FIAP e ido lá. Então, agradeço mais uma vez ao Paulo e também ao comentário dele na minha publicação. E, como a Vanessa falou, gravamos várias coisas lá na FIAP, nós vamos trazer isso lá no Código-Fonte. Então, se você ainda não é inscrito no Código-Fonte, Como assim? como é que você está assistindo o compilado e não é inscrito lá no Código-Fonte? Vai lá no Código-Fonte se inscrever, vai. Depois a gente volta. E aproveita, se não é inscrito aqui no compilado, se inscreve também. inscreve Viu? também. Que nós temos muitas pessoas que nos assistem, mas que ainda não fazem parte aqui desta comunidade. Então, em breve, a gente vai mostrar tudo que a gente viu por lá num vídeo. Falando em fazer parte dessa comunidade, nós viemos aqui fazer o nosso agradecimento especial a todo mundo que faz parte do Clube dos Compiladores. Aqui são os nossos compiladores amados e queridos que nos ajudam a manter toda a estrutura e trazer o compilado semanalmente para você. E muito obrigado também a todos que acompanham o compilado no chat ao vivo no YouTube. Sábado às 6 da matina. Pessoal, acorda cedo, né? Eles são Acorda. malucos igual a gente, né? Aham, exatamente. Tem uma galera que tá lá todo sábado. A gente lá já tá acostumado. Quando falta alguém, a gente fala, ué, gente, fulano de tal não tava hoje. Mas tem que agradecer também a galera que ouve o compilado depois, vai ouvir no domingo, às vezes na segunda ou durante a semana mesmo. Tem gente que vai passear com o cachorro, tem gente que vai pra academia, vai ouvir o compilado, tem gente que fica ouvindo, eu já vi o pessoal falando que fica ouvindo na cama e às vezes a esposa, o marido... acorda com a gente falando. Muito legal. Nós encontramos uma pessoa lá na FIAP também que falou, né? Tava o rapaz e a namorada e ele falou que coloca ela pra assistir, assim, meio que obriga. Eu falei, coitada, gente. Mas ela gostou, porque ela até tirou foto com a gente, então nós ficamos mais felizes, viu? Então, se você quiser fazer parte do Clube dos Compiladores, tem um botãozinho aí no canal do YouTube, eu Seja Membro. Clica aí, tem 3 níveis, né, de assinatura. Assinatura mais baratinha já garante você ter os selos, ter emoji para você usar nos comentários e também no chat ao vivo. E você também participa mensalmente do nosso sorteio,
E no último, inclusive, foi do episódio passado, nós sorteamos um teclado mecânico da PCIES bem legal, tá? Sorteamos livros, várias coisas legais aí para quem faz parte do clube dos compiladores. E quem é builder super fã, depois de 6 meses de assinatura, ainda ganha de presente, não conta mais com a sorte, uma camiseta. E a propósito, esse mês nós já vamos começar a disparar camisetas para essa galera, viu? Um beijo especial para vocês. Então, agradecimentos aqui ao Guilherme Saldanha, ao Ian Justino e ao Ayrton. E aí, a gente pega essa lista, tá? Semanalmente, do próprio YouTube Studio, tá? E teve gente falando, poxa, eu nunca apareço. Então, eu acho que tem uma falha ali no YouTube Studio que às vezes não mostra a atualização de todo mundo que é assinante. Eu vou averiguar isso, porque ele também faz acesso via API desses assinantes e também ele exporta uma lista com o CSV. Então eu vou começar a comparar o CSV também, para ver se ele traz realmente todo mundo. Porque a gente está confiando na ferramenta e trazendo ali dos últimos 7 dias. A gente coloca sempre essa galera. E também vamos dar um agradecimento especial para quem faz parte do Clube dos CDFs lá no canal Código Fonte TV. Ao Miguel Luzbel, a N Conta Premium e ao Edilson Prudêncio. Um beijo especial para vocês, viu? E agora sim, chegou o momento mais aguardado do compilado. É o sorteio, Vanessa. Ah, sim, é o sorteio. E para você participar desse sorteio, basta você fazer um comentário no episódio completo do compilado. Comentou essa semana, na semana seguinte já está concorrendo. Ou seja, hoje nós iremos sortear uma linda camiseta do Código Fonte. Do Código que o Gabriel Fonte. está sem compilado hoje. Uma linda camiseta do Código Fonte para você que comentou no último episódio, que foi até de Halloween. Então, se você comentar agora nesse episódio, nessa semana tem que ser o comentário no vídeo completo do YouTube, tá? Eu sei que tem gente que comenta também no Spotify, tem que vir pro YouTube, não tem jeito. E aí você já está concorrendo no próximo episódio, que não vai ser Ah, é nesse sábado, verdade. Já nessa vamos sexta, avisar que na semana seguinte, no dia 11 de novembro, nós não teremos compilado, tá? Porque nós teremos um evento, vamos participar do Dia ACBR na sexta-feira, que é quando nós gravamos. Então, infelizmente, ficaremos devendo aí esse episódio, mas não se preocupe, que a gente acumula as notícias mais importantes e joga ela numa edição quinzenal na semana seguinte, ok? Combinado, né? Então, bora pro sorteio. Agora sim, tivemos aqui selecionados 177 comentários e o Leandro Passos, que está sempre com a gente, foi o vencedor da camiseta. Só não pedi para tocarem Somebody's Watching Me para não tomarem strike dessa plataforma, porque ficaria perfeito. Hashtag vem camisa. Eu acho que isso aí foi por causa do Breakpoint da semana passada, não foi? Foi, É, tem tudo a ver. Realmente, Somebody's Watching Me fazia bastante sentido. Mas não poderíamos tocar, tá? Mas ok, entendemos a piada, gostamos da música, inclusive. Inclusive, teve explicações técnicas do porquê teria acontecido aquilo. E eu já ouvi as pessoas falando que pode ser uma interferência de uma rádio na minha caixa de som, tudo. Tá bom. Pode. Poderia ser. Mas na hora que eu parei, a fita parou o som. Silêncio. Ok. Por favor, nos expliquem. Eu já falei no vídeo passado, eu falei que tem coisas na vida que acontecem que eu prefiro não ficar pensando muito. Eu só passo por cima e deixo isso pra lá, entendeu? Então, parabéns aí ao Leandro. E eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para que você mande suas informações para contato@códigofonte.com.br. Caso você não tenha percebido, hoje nós pulamos o Breakpoint, tá? Mas não fiquem tristes, na semana que vem teremos Breakpoint. Não. Não, na outra semana, daqui a 15 dias, talvez a gente tenha Breakpoint, que aí não vou garantir, não vou confirmar, não, mas com certeza compilado nós teremos. Se você quer saber aí uma história, um caos, algo de interessante que você gostaria de escutar do nosso lado, aproveita e deixa aí nos comentários, viu? É isso aí, muito obrigado pela sua participação. E eu não tomei minha água. Vanessa se despede. Gabriel vai ter que... Tchau, pessoal. Gabriel vai ter que beber um bocado de água, porque a gente ensina coisas do estilo aqui para você ficar mais saudável e bebendo água. Eu não tenho muito o que falar para você, mas espero que você tenha uma semana muito produtiva, que Papai do Céu ilumine todos nós, que a quantidade de bugs seja pequena. E, já foi. Posso parar de falar? E a gente te espera... Até a próxima semana, viu? Não, daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. Ô, Vanessa. Oh, meu Deus do céu. Tchau, gente.